Olá, meu nome é Sara Sarris. Bem-vindo à palestra O Ator no Teatro Musical. Permita que eu te explique. Nessa instituição, a nossa obrigação é educar para triunfar. Com reputação, a nossa comissão cresceu por aqui. Eu sou de Brasília, então toda a minha formação ela foi informal, na verdade, para o teatro musical, porque não existiam cursos preparatórios ou específicos para essa linguagem. Lembrando que o teatro musical, ele conversa, ele precisa que o ator esteja preparado com o teatro, a dança e o canto. Então, precisa ter um trabalho específico do ator para cantar, interpretar, usar a expressão corporal e dançar. No meu tempo em Brasília, eu acabei começando pela dança. Meus pais me inscreveram numa academia de dança, depois num conservatório de música. Então eu muito novinha entrei na Escola de Música de Brasília e me apaixonei pela voz, me apaixonei pelo canto, me apaixonei pela expressão verbal e pela comunicação de uma forma muito ampla e acabei buscando a Universidade de Brasília, onde eu comecei a cursar Educação Artística com licenciatura em Música. Foi no momento que o Brasil, os musicais estavam começando a chegar no Brasil. Então, eu muito novinha, com 18, 19 anos, eu em Brasília fiquei sabendo que ia ter a audição dos Miseráveis, o primeiro Lemis, aqui na cidade de São Paulo. E eu não pensei duas vezes, já era uma apaixonada por teatro musical, do que eu via na televisão, do pouco contato que eu tinha com esse universo, já tinha me identificado muito. E vim para São Paulo para fazer o teste e acabei passando para a minha primeira personagem, que foi a Cosette, em Les Misérables, onde a gente teve o primeiro grande momento dos musicais originais no país. Quando a gente fala dos musicais originais, é a versão brasileira com todo o formato e com toda a produção original por trás. Foi um grande momento no teatro musical no nosso país. A gente brinca que os atores dessa geração, que se eu não me engano foi 2000, 2001, a partir daí a gente teve uma sequência de musicais muito importantes na história do teatro musical mundial, e sempre títulos que tinham uma história de bilheteria muito forte. E então a gente carinhosamente chama esse período, esses primeiros 10 anos das montagens originais no Brasil, de a Era de Ouro dos musicais. Então eu faço parte dessa geração e eu estou muito feliz em conversar um pouquinho com vocês hoje. O teatro foi a última arte que eu acabei entrando em contato nessa preparação para o teatro musical e, por incrível que pareça, a arte mais importante. A gente sempre escuta falar, mas o que é mais importante em teatro musical? Música, canto, dança. É preciso a gente sempre ter em mente que teatro musical é um estilo dentro das artes cênicas. Então, sim, é a interpretação. Lógico que a música, o canto, as técnicas vocais, as habilidades corporais, os estilos de dança, todos eles são muito importantes você dominar tanto enquanto ator, pela parte técnica e estilística do espetáculo, mas principalmente para você ter essa liberdade enquanto artista de conseguir entregar uma maior verdade de acordo com aquilo que é exigido, de acordo com o estilo proposto do musical. A gama de estilos de teatro musical é muito ampla. A gente tem desde do teatro antigo, que a gente chama carinhosamente de Old Broadway, até rock, pop, rap. Hoje em dia a gente tem assim, uma pluralidade de estilos musicais dentro do teatro musical que exigem muitas técnicas diferentes. Aí que a gente entra no lugar, como se preparar para o teatro musical. Pensando no início de formação para o teatro musical, antigamente não existia tanto a exigência
de um artista ou de um ator de teatro musical ser completo. Ele podia simplesmente ser afinado, ele podia ter uma boa voz, ele podia às vezes simplesmente ser um excelente cantor e não ter tanta interpretação, ou espetáculos onde era muito exigido dança, ser um bom bailarino que soubesse falar, mas que não necessariamente fosse tão afinado ou soubesse cantar. Hoje em dia isso já não é mais possível. Por quê? Porque o treinamento chegou no Brasil, né? Esse treinamento específico que eu não tive na minha época, hoje já chegou com força total no Brasil, o que permite que produtores e diretores consigam fazer uma busca muito precisa e pontual do tipo de artista que eles precisam para cada espetáculo. Antigamente diziam que era mais fácil você pegar um excelente cantor e lapidar ele, se ele fosse durante o teste, se ele apresentasse uma boa disponibilidade para ser dirigível, e outros diziam não, que precisava ser um excelente ator que tivesse um bom ouvido para poder desempenhar as partituras. Hoje em dia as partituras são muito complexas. Antigamente também eram, mas a gente não tinha essa cultura tão ampla no Brasil, e os musicais que chegavam eles não tinham, ou mesmo vindo do teatro de revista ou os musicais nacionais, eles não tinham tanta exigência vocal, principalmente, ou musical. Hoje em dia, sim. Então, é muito importante que o ator realmente se prepare. E lembrando que o desempenhar de todas essas artes, elas não vêm muito rapidamente. Você dominar cada uma dessas frentes, é preciso realmente estudo, é preciso realmente muita dedicação e um aprofundamento em cada um dos setores, em cada uma das expressões artísticas. Então, o ator ele precisa se comprometer realmente em desenvolver essas habilidades para ser considerado o que a gente chama de triple threat, que é o desafio triplo. É o ator que canta, que interpreta, que dança com muita propriedade, com muito domínio técnico. Isso é um overview muito por cima realmente para dizer que se você quer fazer teatro musical, é muito importante que você realmente se prepare para isso. E o bom é que hoje em dia, não só no eixo Rio-São Paulo, mas em todo o Brasil existe muitos cursos específicos para o treinamento do ator para o teatro musical. Então não perca tempo se é o que você sonha fazer, se é o tipo de expressão artística com o qual você se identifica, e busque realmente um treinamento específico para esse estilo. Eu tive muitas alegrias assim, e de fazer vários personagens e vários espetáculos muito icônicos. Eu fiz a Christine no Fantasma da Ópera, eu fiz a Christine na turnê mundial do Fantasma da Ópera. 10 anos depois eles me convidaram para fazer a mesma personagem na turnê mundial. Eu fiz Aldonza e o Homem da La Mancha, eu fiz Fiona em Shrek, eu fiz Annie, enfim, eu fiz muitos espetáculos. E por que eu estou entrando nesse lugar de dizer que eu fiz muitos espetáculos? Como o teatro musical estava ressurgindo, não existia uma fórmula. A gente não sabia como o que vinha depois ou como que isso ia evoluir. E com isso a gente aprendeu fazendo as relações entre todas as equipes que envolvem um espetáculo, e principalmente tudo que você precisa fazer para se preparar para entrar num espetáculo. Então eu vou entrar um pouquinho na parte de preparação para a audição. Pensando que você já está nesse momento em que você entrou em contato com as 3 artes, que você está desenvolvendo o seu corpo, que você está desenvolvendo a sua voz, que você está desenvolvendo a sua interpretação, como que você vai se preparar para o musical que você pretende audicionar? Regra básica, estar preparado realmente é tudo, não deixe para a última hora. Então, prepare uma música sempre que seja próxima do estilo, da data, do personagem proposto, para que você consiga, num primeiro momento, já criar uma empatia e uma conexão com a equipe criativa que vai estar ali presente, ou com a diretora de casting que vai estar ali presente
para ver esse seu primeiro contato, para ver esse seu primeiro momento de audição. Independente de se você passar ou não na primeira fase, antes mesmo de se inscrever, saiba o musical. Então, estude a personagem que você quer com profundidade. Não deixe para estudar só quando você recebe você vai ter um callback, que significa que você foi chamado novamente para mostrar um número a mais, um número do espetáculo, ou para ter um momento de direção, um momento de um contato mais próximo com a equipe criativa, para que eles te conheçam um pouco melhor e que eles entendam se você de fato é o ator ou a atriz ideal para o papel. Pensando também nessa preparação, leia tudo que você puder sobre o personagem, a época, ao que o espetáculo, qual foi o histórico do espetáculo, quando que ele estreou, qual foi a resposta do público, quantas temporadas ele teve, quais foram os atores que fizeram. É muito importante você chegar realmente com muito conhecimento numa mesa de audição, mesmo que a sua audição dure 1 minuto e meio, isso tudo vira um grande conteúdo, são ferramentas que te abastecem, sabe? Que te preenchem para você chegar no momento de audição com muita propriedade, com muita serenidade. Isso faz toda a diferença, mesmo que seja a fase 1, a fase de música de livre escolha. A maneira que você entra na sala de audição, se você já tem toda essa bagagem, todo esse trabalho feito mirando a audição, esse momento com esse espetáculo, tudo isso colabora para que seu desempenho seja melhor. Uma vez que a gente passa por todo esse processo e a gente tem uma resposta positiva, a gente entra numa outra fase, que é a preparação do ator para o espetáculo. Como a gente precisa desempenhar muitas artes no teatro musical, você precisa ter muita consciência de o que você tem de forte e do que você tem de fraco. Então, você pensar com clareza, assim, você realmente botar no papel o que você acredita, sendo muito honesto com a sua própria arte, o que você precisa melhorar. Óbvio que a gente vai sempre querer melhorar tudo, mas assim, realmente segmentando. O que você precisa melhorar, o que você tem mais forte e o que você realmente precisa correr atrás para trazer, para tentar deixar esse lugar bem nivelado. Então, esse desenvolver, o pensar desse desenvolver de habilidades específicos para o seu personagem ou para o seu papel também é muito primoroso. Quando a gente pensa em formação, me formei, estudei 10 anos, tenho uma voz linda, tenho todas as minhas habilidades, tenho meu belting marcante, mas eu de repente chego naquele lugar onde eu me acomodo, onde eu entendo que eu já domino aquelas habilidades e às vezes você está tendo a oportunidade de, você passou porque você é bom, mas às vezes você entra em contato com o personagem e não se aprofunda em desenvolver aquilo que o personagem precisa e fica acomodado nos seus talentos. Então, eu acho que mesmo quando a gente chega num lugar onde a gente já tem os bons personagens, onde a gente começa a desenvolver a nossa carreira, é muito importante a gente não entrar nesse lugar do acomodar e lembrar que cada personagem ele precisa de um trabalho específico, que a gente sempre precisa evoluir e que o estudo e o treinamento e a prática contínua, ela será sempre necessária ao longo de toda a sua carreira. Bom, aí tendo então feito toda a parte de pesquisa, de trabalho, de preparação do seu personagem, todo aquele trabalho individual através dos seus treinadores, dos seus professores, a gente chega no momento de organizacional. Como que o ator vai se inserir dentro de uma máquina tão grande? O teatro musical, mesmo os musicais pequenos, com um elenco pequeno ou com uma infraestrutura, com uma produção simples, ele tem uma divisão de cargos e de atividades e de responsabilidades que é muito importante que o ator saiba respeitar.
O ator se insere realmente como um elemento de um todo. O teatro musical, ele é extremamente plural, é uma arte do coletivo. E é muito importante que o ator entenda esse lugar e consiga enxergar com muito respeito e com muita solidariedade toda essa máquina, para que toda essa máquina funcione junto. O ator de teatro musical, ele precisa de várias ferramentas, e sem essas ferramentas a sua arte não acontece no palco. Quando eu digo as ferramentas dessa máquina, eu estou falando do operador de som, da camareira, do microfonista. Não estou nem entrando nos criativos, tá? Não estou nem falando da figurinista, do iluminador, do diretor. Não, estou realmente falando das peças que fazem a máquina funcionar diariamente, que estão ali diariamente com você dentro do teatro, e muitos deles, desde o seu primeiro momento numa sala de ensaio. Os contrarregras, os maquinistas, todos têm uma importância tremenda. Sem eles, o espetáculo não acontece. E o ator precisa caminhar lado a lado e respeitar cada um desses artistas que fazem toda essa máquina, todo esse coração pulsar. Pensando ainda em organizacional, a gente entra na parte burocrática, ou seja, como que as informações são trocadas com você. Também, independente do tamanho da produção, existe sempre um núcleo da produção que envolve o produtor, os produtores executivos, né, a produtora que faz toda a parte de contratação. E aí a gente tem as outras pessoas que trabalham nessa área de departamento, que também, com o passar dos anos, a gente se apropriou do formato que é usado na Broadway, no West End, no teatro musical internacional, que são os company manager, os stage managers e enfim, as pessoas responsáveis pela parte financeira. Então é muito importante o ator, quando ele pensa em entrar no universo de teatro musical, ele entender também que existe toda essa cadeia e como que o ator vai se comunicar com esses lugares. Isso geralmente é explicado nos primeiros dias de ensaio, onde as equipes são apresentadas para o elenco, e existe essa divisão. Do company manager é normalmente quem cuida de toda a companhia de uma maneira bem abrangente, e o stage manager é o departamento que faz o link entre o que acontece no administrativo com o que acontece no palco. Então também a gente tem uma palestra linda da Leslie Pierce falando sobre stage management, mas é muito importante que o ator entenda a importância desses setores também nessa grande máquina que faz o teatro musical acontecer. Aí um outro lado do organizacional, que também é um lado muito importante, que os atores normalmente têm muito carinho, muita gratidão e tem uma relação muito próxima durante todo o período de montagem, e às vezes até desde o processo de audição, é a equipe criativa. Normalmente, espetáculos de teatro musical, isso também é dividido por áreas. Então existe o diretor-geral, existe o coreógrafo, existe o diretor musical. Aí podem acontecer subdivisões que podem ser absorvidos por outro profissional, ou que os três grandes criativos podem absorver. Então, que são a preparação do ator, a preparação vocal e o coreógrafo, ou o que a gente chama de dance captain, que pode ser alguém também que está incorporado dentro do elenco, ou o primeiro assistente de coreógrafo. E essa equipe, ela acompanha o ator, acompanha o elenco durante todo o processo de ensaio até a entrega do espetáculo na estreia. Um elemento que também está sempre presente nesses processos, tanto de audição quanto de ensaios, é quem normalmente segue com a temporada, que se chama o diretor residente, que também está 100% do tempo em contato com o ator, com o desenvolvimento do espetáculo, e é quem mantém o espetáculo fresco e vivo. São os olhos do diretor-geral
durante toda a temporada. Dependendo do tamanho do espetáculo, às vezes também não existe essa subdivisão, mas em grandes espetáculos, em estruturas maiores, em produções maiores, obrigatoriamente você vai ter um diretor e o diretor residente. Às vezes acontece do diretor ser quem fica, mas normalmente, principalmente os que são versão brasileira de original ou os que são criados 100% no Brasil, que vem só com direitos de letra e música, e às vezes chamam um diretor de outro país e o diretor residente também continua, participa da criação, às vezes até assina a direção conjunta, mas é quem fica cuidando do espetáculo durante a temporada. A junção entre ator e criativo podem acontecer de uma maneira muito eficiente. Por isso que é tão importante todo aquele preparo que o ator faz antes de entrar em sala de ensaio, porque ele traz muito conteúdo, ele traz muita ferramenta, ele traz muitas ideias, ele traz... ele consegue propor mais coisas, mesmo que seja para uma situação de uma franquia, onde você já tem ali bem um diretor, mas que você já sabe exatamente qual que é o início, meio e fim, a cenografia, já é tudo repetido. Mas o que você traz de trabalho ou de conteúdo enquanto ator vai fazer com que você dê a sua versão, que você traga a sua visão, que você imprima nesse personagem a sua arte e não que você simplesmente faça uma cópia. Então essa junção da equipe criativa, seja para fazer uma réplica, seja para fazer um musical original, seja para fazer uma versão brasileira, direito, letra e música sendo construído 100% no Brasil. Todos esses formatos, eu acho que a junção do trabalho, da criatividade do ator com o criativo, ele precisa ter troca. Então, não simplesmente uma situação de obediência, porque senão você vai estar sempre ou copiando o que você viu de referência, do que já existe, ou copiando o que o diretor te dá de impulso, o que o diretor te dá de visão, o que o diretor te sugere. O mais interessante é que o ator sempre troque com o diretor. E, claro, existem diretores que são um pouco mais rígidos nesse ponto, existem diretores que gostam mais, que são mais abertos a esse tipo de situação, mas eu acho que o processo ele se torna muito mais enriquecedor quando as artes de todas as pessoas envolvidas, elas conseguem conversar, elas conseguem a partir daí virar a sala de ensaio é esse lugar sagrado, então a partir daí ela virar esse grande bolo de muitas ideias que se transforma em algo sublime. Eu tive experiências lindas, eu tive a sorte de ser dirigida por grandes diretores, pelo Miguel Falabella, o trabalho que a gente fez em Um Homem de La Mancha, em que eu vi a maneira que ele conseguiu trabalhar cada personagem e conseguiu a partir daí fazer algo tão nosso e criar algo tão verdadeiro num clássico. Então a gente poderia ter feito cópias, a gente poderia ter simplesmente se baseado nas nossas referências, mas o que foi tão lindo e enriquecedor em todo esse processo de ensaio resultou no sucesso que O Homem de La Mancha teve e o quão especial ele é para a história do teatro musical brasileiro. Foi realmente um lugar muito bonito, assim, revistar essa obra da maneira que ela foi revisitada, da maneira que ela foi contada, trazendo tantas ferramentas, trazendo tanta brasilidade e transformando um pouco esse teatro musical mundial nosso. Eu acho que aí foi um lugar onde a gente se apropriou do teatro musical, onde a gente falou, opa, esse formato a gente entende, esse formato a gente pode fazer, esse formato a gente pode criar. Eu sou Don Quixote, senhor de La Mancha, e o meu destino é lutar, pois quem não se aventura com fé e ternura, o mundo não pode mudar, não pode o mundo mudar, quem não se aventura
outra coisa muito bacana nessa troca que acontece com os criativos é que o ator ele nunca sabe o que vai resultar de todas essas informações, né? A gente às vezes chega com uma ideia pré-concebida daquilo também que a gente preparou em casa, que a gente preparou ao receber o nosso material, mas muitos imprevistos podem acontecer. E em teatro musical, principalmente nas montagens grandes, nas grandes produções, por ser aquela máquina, né, que eu já falei, muito grande, muita coisa pode acontecer e você tem que estar muito esperto, muito ligado para conseguir transpor todas as adversidades. Então, elas podem acontecer tanto na forma de coisas simples como o seu colega não lembrar a letra ou da informação que você preparou, o seu diretor detesta, ele não quer em absoluto que você entregue aquilo. Pode acontecer de um maquinário não funcionar, uma luz não acender, ou seja, aquilo que você espera, aquilo que você foi treinado durante o processo de sala de ensaio, os dry techs, acontece alguma coisa em cena. Então é preciso a gente ter muita tranquilidade, muita serenidade para conseguir estar muito alerta com tudo que acontece ao seu redor. Como principalmente nas montagens grandes, pode ser, e na verdade, um ambiente muito perigoso, né? Então é muito importante que o ator, apesar de estar ali imbuído do seu fazer, ou esteja ali no seu momento, se concentrou, entrou, está em cena, é muito importante que você não se desligue por completo, porque muitos acidentes podem acontecer. Então, apesar de você ter todo esse organizacional, stage management, maquinistas, contra-regras, todas as pessoas que ficam ali nas coxias, as pessoas que ficam no ordimento, que ficam tentando proteger todo o espetáculo, algo pode acontecer e você tem que estar alerta e você tem que saber sair dessas situações com a maior integridade possível da obra, né? Mantendo a maior integridade possível da obra. Eu tenho um exemplo divertido, engraçado, no momento para mim não foi, mas hoje em dia é engraçado de contar. Era o primeiro ensaio aberto do Fantasma da Ópera, onde, enfim, o ensaio aberto é aquele momento onde a gente apresenta o espetáculo pela primeira vez para os familiares, para a família das equipes, né, para às vezes alguns jornalistas, alguns formadores de opinião. Então é o primeiro momento em que a gente de fato abre o pano antes da estreia oficial. Então todo mundo muito nervoso e tem uma cena aí muito famosa, que é o momento em que a Christine deixa de ser uma corista e ela vira a grande diva da Ópera de Paris. E existe uma troca que é feita em cena de figurino. Então a Christine está fazendo um número, está cantando e de repente ela caminha para trás, e no que ela caminha para trás a luz apaga e existe uma troca de figurino em cena, né? Então e essa troca de figurino era feita pelos atores, pelos outros atores. Era uma saia muito pesada. Então eu fui lá, cantei a primeira estrofe da música, caminhei para trás para fazer a troca era muito rápida, a saia muito pesada, falhou o gancho da saia, ficou mais ou menos preso. Eu senti que tinha alguma coisa solta, continuei, fui para a cena, continuei, fiz a primeira frase, tinha que dar uma pirueta. Dei a pirueta, a saia caiu. Ou seja, eu fiz Think of Me, Pense em Mim, que é um número extremamente importante para a obra, para a trama e mundialmente conhecido em O Fantasma da Ópera, e eu cantei esse número inteiro de calcinha. Ou seja, parei? Não, segui, fiz a coreografia, fiz todo o grande momento como se eu estivesse ali com aquela linda saia de um figurino premiadíssimo que pesava quase 10 quilos. Então, eu acho que ter essa tranquilidade e conseguir se permitir a ter a atenção no todo, entender tudo o que está acontecendo e como conseguir sair desses imprevistos, também é algo que o ator precisa se preocupar.
a gente chega à nossa estreia, que é o grande momento de entrega de tudo aquilo que você veio se preparando com a sua formação, que você preparou antes de chegar na sala de ensaio, que você preparou ali naquele forninho, que é um lugar muito sagrado, um lugar muito especial. Tudo que você criou, tudo que você construiu, tudo que você encontrou no desenvolver da sua arte. E os dry tech, eu não falei muito sobre ele, mas é aquele momento onde tudo junta em cima do palco. Então, o que os atores estavam fazendo na sala de ensaio, com o que os cenógrafos construíram, com os desenhos de luz, os desenhos de som. Então, normalmente entre 10 dias, 2 semanas, 3 semanas mais ou menos de período de dry tech, onde a gente faz os ensaios técnicos, né? Então, passando ensaio técnico, passando pré-estreia, ensaios abertos, a gente entra na estreia. Esse período de finalização de dry tech para ensaios abertos e estreia é um período extremamente estressante para o ator em teatro musical. Então, o ator está nesse período de esgotamento emocional, esgotamento físico, vindo assim de um padrão de repetição de muitas horas de trabalho seguidas. Então é muito importante que o ator preze pela sua saúde nesse momento. Não só nesse momento, como, claro, durante todo o processo, mas com um pouquinho mais de atenção. Então, realmente tentar priorizar as horas de sono, tentar priorizar uma alimentação equilibrada, tentar priorizar beber água realmente durante todo o processo, ter sua garrafinha de água durante todo o processo de ensaio, ter a garrafinha de água nas coxias, para que você consiga, enquanto ensaia, entra e sai de cena, seus inaladores, enfim. Cada ator ele acaba desenvolvendo aí uma rotina de atividades para manter a sua saúde vocal, mas também lembrando da sua saúde emocional e da sua saúde física. É um momento muito, muito emocionante, muito intenso e por isso pode ser muito, muito estressante. Então, o meu conselho e a minha dica para vocês nesse momento é que tentem realmente se preparar para ele com objetividade, né? Sabendo que, para quem já fez, sabe do que eu tô falando, para quem ainda não fez, saiba que esse momento existe e tente se preparar para ele. Por quê? Para que você não tenha um estresse ou uma dificuldade maior de não estar com a sua voz no 100%, de não estar com o seu corpo alerta, ativo, com a sua mente pensando com clareza, com velocidade. Então, o descanso e a saúde nesse período bem específico é algo que merece muita, muita, muita atenção. Bom, e aí passando a semana de estreia e as grandes aventuras que tudo isso traz, as emoções e o tempo que você aí vai ter também para ficar se reportando ou tendo o reconhecimento de tudo que vocês construíram nesse período, o espetáculo entra em temporada. O espetáculo entrando em temporada é muito importante lembrar de não deixar todo esse trabalho entrar na zona de conforto. Então, realmente, continuar voltando sempre ao texto. Eu, por exemplo, eu deixo sempre o meu texto no camarim, eu não levo o texto para casa e esqueço ele durante a temporada. Ele fica sempre comigo na minha gaveta, eu sempre revisito ele. Existem os ensaios de manutenção que te ajudam também, que te relembram o porquê você chegou naquele lugar. É muito importante você tentar manter a evolução do seu personagem de uma maneira muito inteligente e muito saudável. Então, você vai continuar desenvolvendo a personagem para criar coisas novas? Não. Você pode, claro, conversar com o seu diretor residente, entender até onde a sua personagem precisa ir uma vez que entregue pela direção, mas eu acho que você continuar se desafiando ao longo da temporada e em todas as sessões é sempre muito legal, porque vai manter a sua atuação fresca, vai manter
a sua mente conectada com o seu fazer. Você não vai entrar naquele lugar automático onde você simplesmente repete aquilo que você já sabe que funciona. Você vai se pesquisar, você vai encontrar novos gatilhos, novas ferramentas, a troca com o outro, o olhar com o outro, tudo isso é sempre muito enriquecedor e mantém aí uma temporada longa, muito saudável, muito feliz e com grandes descobertas. Então, eu espero que vocês tenham essa experiência, para quem já teve, que tenham cada vez mais, que eu tenha conseguido de alguma maneira contribuir um pouquinho com uma dica ou outra, com uma história ou outra, para as pesquisas de vocês, para os caminhos de vocês, e que o teatro musical consiga trazer tanta felicidade para vocês como traz para mim. Então é isso, muito obrigada. Se você curtiu, deixe seu like, compartilhe e deixe seu comentário, que eu vou adorar saber o que vocês acharam. Eu não quero mais me despir, a gostosa já se cansou, a boneca se rebelou, eu cansei de me expor. Jane, por favor! Então não vem falar de amor, não sei sonhar, acreditar, vem se afogar.